Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos vocês vencedores, hoje é sábado, 16 de dezembro, sou Steven Tutani. Olá, da Voz de Deus de Jeffersonville, sou William McMasters. Bom dia, irmão Will, como o irmão está hoje? Meu amigo, estou motivado, animado, tenho estímulo pela revelação e por sua graça estou vencendo. Amém. Bem, ele nos mostrou como fazer isso domingo passado. Nós vencemos pela palavra. Amém, a palavra. Graças a Deus por isso. Então, meu amigo, temos um episódio repleto de informações esta manhã, não é mesmo? Temos mesmo. Temos relatos e novas informações da Tanzânia e de Moçambique. E notícias maravilhosas de como o Senhor está operando no Oriente Médio, no Irã e no Paquistão. Sabem, não ouvimos falar muito do Oriente Médio por ser tão estritamente muçulmano, mas é sempre uma bênção ver o que o Senhor está fazendo lá. Também temos um testemunho maravilhoso de como o Senhor livrou uma menina de 12 anos de um sequestro no Gabão. Vocês vão gostar muito desse testemunho. Deus é com certeza socorro presente na hora da necessidade. Amém. É uma bênção ter o privilégio de poder compartilhar essas boas notícias com todos vocês que estão nos ouvindo. E sem mais delongas, vamos começar. O que acha, irmão Will? Boa ideia. A semana passada, o irmão Wilfred Mbizi, nosso responsável pelas gravações A Voz de Deus da Tanzânia, nos enviou um informe de emergência que precisa das nossas orações. Na noite de sábado passado, na região de Maniara Katesh, começou a chover e mais tarde naquela noite ouviu-se um grande barulho que os moradores pensaram que era um terremoto. Não era um terremoto, mas um enorme deslizamento de terra, descendo pela montanha e destruindo vilarejos no caminho. Ao continuar as fortes chuvas, a lama ganhou força e devastou estabelecimentos comerciais, casas, pessoas e gado. No primeiro dia, nosso irmão não conseguiu falar com o irmão Kimbo, o bibliotecário das gravações A Voz de Deus de Katesh, mas conseguiu falar com outro irmão, o irmão Pascal. Nosso contato da A Voz de Deus de Babati, que lhe informou que os crentes de Katesh estavam seguros e que, embora as inundações tivessem passado a apenas alguns metros da casa do irmão Kimbo, Deus foi misericordioso e protegeu sua noiva ali. Louvado seja o Senhor. Mais tarde, o irmão Kimaro conseguiu entrar em contato, informando que as águas da inundação estavam avançando agora com menos força, mas as estradas continuavam intransitáveis, e a estrada principal estava totalmente bloqueada no momento. Ele também nos informou que havia fumaça no topo do Monte Hanang e suspeita-se que uma leve erupção vulcânica causou o devastador deslizamento de terra. Mais de 30 pessoas perderam a vida, outras perderam casas, lojas, carros, tanques de gasolina e algumas perderam literalmente tudo o que possuíam. Mas a boa notícia é que o nosso irmão confirmou que o Senhor manteve em segurança todos os crentes e suas casas. O presidente da Tanzânia fez um breve pronunciamento nacional, prestando condolências às famílias que perderam entes queridos e também enviou uma equipe de especialistas em ajuda humanitária para ver o que se pode fazer. Por enquanto, as famílias desabrigadas estão alojadas em 2 escolas secundárias. Felizmente, as escolas não estão tendo aulas por causa das férias de dezembro, então puderam acomodar as pessoas sem problemas. Vamos continuar orando por esses crentes, para que o Senhor supra suas necessidades e continue a protegê-los. Sabe, irmão Steven, uma coisa que penso depois de ler tantos relatos dos irmãos missionários que estão na frente de batalha é nas viagens longas e cansativas que vocês fazem com frequência para levar essa mensagem às pessoas, e muitas vezes em circunstâncias difíceis e nada fáceis. Só gostaria de dizer que Deus os abençoe a todos os irmãos que dedicam suas vidas para garantir que a noiva de seus países receba a palavra de Deus. É verdade, irmão Will. Os irmãos fazem um trabalho extraordinário.
Creio que, como todos os que desempenham algum papel na divulgação da palavra, é uma grande honra fazer algo pelos filhos de Deus. Quanto aos missionários, sabemos que cada viagem é diferente, exige planejamento minucioso e tem seus próprios desafios. Como nossos irmãos que tiveram de ser carregados nas costas de alguns moradores locais para atravessar o rio depois que a ponte foi levada pelas águas. Mas o Senhor sempre cuida para que sua palavra chegue aonde deve chegar. Apenas para dar uma ideia de como é uma dessas viagens, vamos analisar a fundo uma viagem de distribuição de tablets realizada há algumas semanas pelo irmão Likufa, de Moçambique, e o irmão Said, do escritório do Malawi, pelas províncias de Nampula e Zambeze, no norte de Moçambique. Para começar, é muito difícil enviar fundos para Moçambique, pois o governo controla fortemente os bancos e o fluxo de fundos que entra no país. Essa viagem não foi exceção. Precisávamos enviar logo recursos para os irmãos, mas havia um bloqueio e não conseguimos fazer com que chegassem ao irmão Lee. Rapidamente tivemos que pensar em outra opção, pois a viagem toda já havia sido programada e os crentes estavam esperando ansiosamente por seus tablets. Como sempre, o Senhor veio e proveu uma maneira para que nossos irmãos pudessem fazer essa viagem. O irmão Said foi do Malawi até Chimoio, Moçambique, para se encontrar com o irmão Lee, e os irmãos começaram a trabalhar na mesma hora, carregando cada centímetro quadrado de 2 Toyota Baques. Para os que moram nos Estados Unidos e no Canadá, uma Baque é uma caminhonete pequena, parecida com o Toyota Tacoma. Tomando bastante cuidado para não esquecerem nada. Eles se preparavam para encontrar cerca de 600 famílias durante a viagem de 10 dias. É como preparar uma refeição muito especial para cada família, com todos os nutrientes que necessitam para sobreviver. Se esquecer uma única porção, alguém ficará sem alimento, alguém ficará com fome. O desafio é que as famílias estão dispersas em cidades e vilarejos ao longo do itinerário, e muitas não conseguem ir aos principais pontos de distribuição, o que é muito comum nessas viagens. Então é necessário fazer paradas ao longo do itinerário para garantir que todos recebam o alimento preparado. Depois de carregar os 2 caminhões com o máximo possível de alimento, eles começaram a viagem. As estradas estavam em más condições e a carga era preciosa. Portanto, a viagem foi lenta, mas foram em frente. Quando chegaram a um posto de controle, policiais vieram e começaram a interrogá-los, querendo saber o que tinha nas caminhonetes. Eles lhes disseram a verdade, que estavam simplesmente tentando ajudar famílias necessitadas a sobreviver com alimento espiritual. Mas isso não importava para os policiais. Eles os detiveram por horas, até que se viram obrigados a lhes pagar dinheiro para poderem voltar à estrada. O problema não parou por aí, pois o diabo colocou outro obstáculo no caminho e as 2 caminhonetes começaram a ter problemas mecânicos. Eles conseguiram consertar as caminhonetes, mas perderam um dia inteiro devido a esses imprevistos e não conseguiram chegar ao primeiro grupo de famílias que esperava o alimento. Eles os animaram a ter paciência e disseram que estariam lá no dia seguinte. Na manhã seguinte, começaram a viagem muito cedo, horas antes de amanhecer, para compensar o tempo perdido. Eles se encontraram com as primeiras 50 famílias, vindas de 5 regiões diferentes, e todas as preocupações e frustrações se desvaneceram quando viram a esperança de vida em seus rostos. O alimento havia chegado. Como o tempo ainda era crítico, os irmãos voltaram rapidamente à estrada e se dirigiram ao próximo destino, que era uma grande parada. Eles haviam planejado se reunir com outras 154 famílias que vieram de 10 regiões diferentes. Muitos vieram de longe apenas para encontrá-los por algumas horas, para que também pudessem receber alimento especial para sobreviver. Outras 25 famílias que estavam a 1 hora de distância tiveram que ser atendidas separadamente, pois não tinham condições de fazer a curta viagem. Agora todas estão alimentadas e não sofrem mais de fome espiritual. Uma curta noite de descanso é tudo o que tiveram, antes de se levantarem cedo mais uma vez e percorrerem uma estrada cansativa de só 80 quilômetros, mas que levou horas. Eles logo se esqueceram das estradas precárias e esburacadas quando conseguiram colocar essa
refeição especial preparada na mão de mais 35 famílias ansiosas. Elas receberam o que precisavam para viver. Eles rapidamente voltaram à estrada, com mais 2 paradas e outras 35 famílias muito necessitadas, antes de encontrar um local de descanso bem depois da meia-noite. Eles acordaram cedo na manhã seguinte para se encontrarem com outras 31 famílias que estavam esperando para serem alimentadas. O dia ainda não tinha terminado e ainda tinham um longo caminho a percorrer antes de chegarem ao destino final, na fronteira com o Malawi. Eles tiveram algumas horas para dormir antes de acordar cedo para servir a última refeição preparada às quase 200 famílias que vieram de 20 regiões diferentes para estar ali. Foi o momento mais feliz da vida delas, pois receberam alimentos que durarão a vida inteira. A viagem turbulenta chegou ao fim e era hora de voltar para casa e se preparar para a próxima viagem. O irmão Lee e o irmão Said, juntamente com sua pequena equipe de irmãos, viajaram 3.580 quilômetros por 3 províncias ao norte de Moçambique e distribuíram 575 tablets Ágapo para famílias de mais de 45 igrejas. Como podem imaginar, não é uma tarefa fácil organizar e realizar uma distribuição para 45 grupos de crentes. Mas tudo isso vale a pena quando se vê as pessoas receberem a refeição preparada, especialmente para elas, alimento espiritual a seu tempo. Recentemente recebemos notícias do nosso distribuidor em Shiraz, uma província no sul do Irã. Nessa região, há atualmente entre 300 e 400 crentes da mensagem, mas ele nos informou que nos últimos 3 meses, mais 16 pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos eles eram muçulmanos antes de aceitar a mensagem e para eles é uma grande mudança e até mesmo um grande risco deixar o Islã pelo cristianismo. Oremos para que o Senhor continue a tocar essa região e a proteger seu povo. Essa é uma história em progresso e esperamos receber mais detalhes em breve sobre como esses ex-islâmicos encontraram a mensagem e se converteram ao cristianismo. Louvado seja o Senhor, que bênção, e estou ansioso para ouvir mais sobre isso. O irmão Berus também enviou esse pequeno testemunho de cura de uma irmã do Irã. Diz o seguinte: a paz esteja com vocês e com todos os santos de Deus. Há algum tempo, pedi orações para meu primo, pois ele estava sofrendo de úlceras graves em todo o sistema digestivo, a ponto de os médicos diagnosticarem que o estômago todo estava afetado. Eles temiam que pudesse ser câncer. A cirurgia foi realizada, a amostra foi coletada e recentemente os resultados do exame patológico chegaram. Graças a Deus, os resultados foram negativos e não era câncer. Eu disse a eles que havia pedido orações no grupo de oração da igreja e que eu tinha irmãos e irmãs cristãos zelosos que estavam orando fervorosamente por ele. Glória a Deus por eu ter recebido uma mensagem hoje dizendo que ele está muito melhor e não havia problemas. Obrigada por todas as suas orações. Glória ao Deus vivo, uma irmã do Irã. No país vizinho, o Paquistão, recebemos um relato surpreendentemente semelhante de novos convertidos, bem como alguns testemunhos do irmão Shamun, pastor local e responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus do Paquistão. Shalom to the bride of Christ. I'm brother Shalom à noiva de Cristo. Sou o irmão Shamun Yaqub, da Gravações A Voz de Deus do Paquistão. Tivemos uma conferência maravilhosa e abençoada em Kashmir Colony, Karachi. Convidamos crentes de diversas partes da cidade de Karachi, onde quase 150 crentes se reuniram e desfrutaram do alimento fresco do maná. Fui convidado a ministrar a palavra de Deus na primeira reunião. Li a escritura de Efésios 6 e compartilhei a mensagem do nosso profeta, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, na preliminar. Mais tarde, após a primeira reunião, tocamos a mensagem gravada do nosso profeta. A maior batalha já pelejada.
Foi realmente uma grande bênção ao sentirmos a unção especial do Espírito Santo no edifício da igreja e toda a congregação recebeu bênçãos especiais. Pela graça de Deus, após a conferência, 2 famílias aceitaram a mensagem da hora e começaram a frequentar a igreja toda semana. A voz de Deus está convertendo as almas à medida que reconhecem sua posição em Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. No mês de novembro, 18 almas aceitaram a mensagem e foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor por acrescentar novas almas à igreja. Tivemos ótimos momentos na presença do nosso Senhor Jesus e como Ele está abrindo novas portas para nós neste país islâmico, o Paquistão. O irmão Nassem organizou uma reunião de ação de graças após a cura de seu filho. Ele passou por uma cirurgia no coração e foi um período difícil para a família, pois seu filho tem apenas 12 anos. Mas durante a cirurgia no hospital, cremos que os anjos desceram e protegeram o garotinho, pois a cirurgia foi bem sucedida pela graça de Deus. O irmão Nassem está muito grato a todos os crentes pelas preciosas orações e esforços. A noiva que fala urdu valoriza muito o excelente trabalho da gravações A Voz de Deus em todo o mundo, especialmente no Paquistão. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor, um relato tão maravilhoso. Receber relatos consecutivos do Irã e do Paquistão sobre tantas almas ganhas para o Senhor é simplesmente incrível, já que esses 2 países são quase 100% islâmicos. O Senhor com certeza está se movendo naquela região. É sempre uma bênção e um incentivo ouvir o testemunho de um crente que está disposto a se levantar e contar aos outros o que o Senhor tem feito por ele. Sabemos que é agradável ao Senhor quando pensamos nele, falamos sobre ele e lhe damos todo o louvor por sua misericórdia e graça. Uma irmã de Libreville, Gabão, enviou um testemunho sobre como o Senhor protegeu sua filha de 12 anos de um sério perigo quando ela estava voltando da escola para casa. Shalom. Shalom. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo por ter poupado minha filha de uma tentativa de sequestro. Quando voltava da escola para casa, ela pediu a um motorista de táxi que a levasse, por 200 francos, até um determinado lugar em Libreville. Uma SUV veio, estacionou na frente dela e se ofereceu para levá-la. Ao ver o tamanho do carro, minha filha decidiu não ir. Então, ela hesitou e algo em seu coração disse, não vá. Então, ela decidiu dizer ao motorista do carro para seguir em frente, pois pegaria um táxi. E bem ao lado dela, havia uma senhora que estava acompanhando a cena e convenceu minha filha a entrar na SUV. Então, minha filha entrou, mesmo não achando que fosse uma boa ideia. Enquanto o motorista ia embora com minha filha, ele começou a fechar as janelas do carro. No carro, ele a questionou, ofereceu coisas, se ofereceu para comprar um telefone para ela, mas minha filha recusou. Ele ofereceu 50 mil francos se ela o acompanhasse até sua casa. Minha filha recusou, estava apavorada e em pânico. Quando chegaram ao local onde ela deveria descer, ela pediu que ele parasse. O motorista se recusou a parar e começou a acelerar para levá-la à casa dele, ou para outro lugar, não sabemos ao certo. Ele se recusou terminantemente a deixar a menina sair do carro. Mas, glória a Deus, o Senhor o alcançou, tocou seu coração e, um pouco mais adiante, ele decidiu parar e deixar minha filha sair do carro em outro local. Completamente assustada e em pânico, minha filha saiu do carro chorando e pegou outro táxi para casa. Agradeço muito ao Senhor Jesus Cristo por ter poupado minha filha. Não sei o que aquele homem teria feito com minha filha se a levasse à casa dele, mas agradeço ao Senhor Jesus Cristo por alcançar minha filha e convencer o homem a deixá-la sair do carro. Louvado seja o seu nome. Não consigo imaginar o que se passava na cabeça dessa menininha, mas graças a Deus ele tomou o controle e a levou em segurança para casa. Seus anjos acampam-se ao redor dos que o temem. A irmã também mencionou que a filha ouve as fitas todos os dias e sempre responde os questionários
sobre as mensagens do mês. Louvado seja o Senhor, sou muito grato por tudo ter corrido bem. Temos um pastor maravilhoso, não é? Com certeza temos. Recebemos um testemunho muito animador de um professor de escola dominical do Quênia que estava preocupado com a baixa frequência nas aulas. Depois de fazer algumas mudanças pertinentes na estrutura das aulas, as coisas começaram a melhorar. Diz o seguinte: Estimados santos, saudações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou professor de escola dominical em uma das igrejas do Quênia e gostaria de testemunhar o impacto causado quando centralizamos a voz de Deus e os trabalhos artesanais da Creations nas nossas aulas de escola dominical. Nos 3 meses em que fizemos isso, observamos um aumento no número de pessoas que compareceram à escola dominical, tanto de crianças quanto de pais. Vimos também que as crianças retêm melhor o que aprendem e também há uma maior participação das crianças e dos pais. A baixa frequência às aulas da escola dominical ao longo dos anos causava preocupação. Normalmente, uma média de 20 crianças participava dos cultos em ocasiões normais. Por outro lado, quando se planejava um evento fora da igreja, havia sempre mais de 50 crianças presentes. Dada a importância do ministério da escola dominical na igreja, a baixa frequência era uma grande preocupação e procuramos outras soluções para tratar desse assunto. Foi iniciada uma mudança na maneira de realizar as aulas de escola dominical. Os conteúdos eram obtidos do site da Voz de Deus. Começamos com a folha de atividade da mensagem Envergonhado, seguida por As 7 Eras da Igreja e depois A Nuvem Sobrenatural. As aulas da Creations incluíam sempre a voz do irmão Brana e fazíamos perguntas às crianças com base no que o irmão Brana dizia. Era sempre uma grande alegria ver as crianças ouvirem e responderem às perguntas da fita depois de ouvirem o que o irmão Brana dizia em inglês, mesmo o inglês sendo a segunda língua de todas essas crianças. Os questionários sobre a mensagem também foram incluídos nas aulas. No entanto, não era possível ouvir a fita inteira na escola dominical por falta de tempo, mas as crianças eram incentivadas a ouvir em casa com seus pais e trazer as respostas à igreja no domingo seguinte. Em seguida, ouvíamos as partes da fita onde as respostas do questionário estavam localizadas. Essa abordagem de envolver os pais nos questionários sobre a mensagem fez com que os pais também aumentassem a frequência à escola dominical para garantir que estivessem em dia com as tarefas que as crianças recebiam. No final de setembro, nossas classes de escola dominical haviam aumentado para mais de 50 crianças e a igreja teve de construir uma nova sala para acomodar os pequenos. Isso também nos permitiu dividir as classes, de acordo com a idade das crianças. A classe das crianças de 7 a 13 anos também ganhou 30 minutos a mais, dando a elas ainda mais tempo para ouvir as fitas e aproveitar as aulas da Creations. Em outubro, a igreja introduziu um culto de fitas de 45 minutos todos os domingos, a partir das 8 da manhã. O interessante é que a maioria das pessoas presentes nesses cultos são, na verdade, crianças da escola dominical e seus pais, que aguardam o início das aulas às 8h45. O interesse da igreja pelos recursos do escritório da Voz de Deus, mensagens, artesanato, temas de diário, etc., aumentou nos últimos tempos. A escola dominical agora está agendada para visitar o escritório da Voz de Deus em Nairobi, para ter companheirismo, ouvir fitas e participar de mais atividades da Creations. Deus os abençoe muito por tudo o que fazem por sua noiva. É isso para o episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado. Não deixem de procurar novas informações durante a semana no brana.org, canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Obrigado por se juntarem a nós. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.